Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Na disciplina Jardinagem e Paisagismo, nós iremos começar a selecionar os grupos de plantas ornamentais que serão utilizados no projeto de paisagismo no setor de olericultura do campus Moçambique. Em primeiro lugar, os elementos-chave de paisagismo no setor de olericultura, eles serão arbustos. Mas por que não árvores? Devido ao porte alto e devido ao local estar ao lado de casas de vegetação. Aí faria sombra, o que dificultaria o desenvolvimento de plantas nesse local. Então, nós poderíamos fazer opção por arbustos. É claro que isso são sugestões, né, que nós vamos realizar para que vocês possam realizar o projeto. Então, seriam os arbustos de porte menor, a ramificação ocorre bem próxima à base do solo, as palmeiras, cujo caule em forma de estirpe, e nós temos inúmeras palmeiras que podem ser usadas no projeto de paisagismo. Gramado. Gramado nós vamos optar pela grama esmeralda, que vai ser retirado do próprio setor de olericultura. Plantas herbáceas e as forrações. Então, são algumas sugestões que nós vamos fazer para que vocês possam montar o projeto de paisagismo de vocês. Bom, entre os arbustos, nós podemos escolher aqui o hibisco, né, também conhecido como beijo. Então, arbusto, né, o caule forma bem, se, se divide bem próximo à base do solo, uma variação de cores muito grande, suporta a poda perfeitamente e é uma planta que floresce praticamente o ano todo. Nós temos também como opção o manacá da serra, uma planta extremamente florido o ano inteiro, uma planta que chama muita atenção, fácil de conduzir. O único problema dela é que a vida útil dela não é longa. Então, são plantas que futuramente nós temos que pensar em estar substituindo, ou pelo próprio manacá da serra, ou por um outro arbusto. Outra planta muito utilizada seria o buchinho. O buchinho ele pode ser usado tanto como cerca viva ou isolado, fica bonito tanto de um jeito como de outro. O buchinho são plantas que dão esse formato arredondado, são aquelas plantas que nós podemos fazer inclusive desenhos com ela, né? Uma planta de fácil crescimento e se desenvolve muito bem na nossa região. Uma outra opção de arbusto, um arbusto de porte menor, assim como o buchinho, seria a hortênsia. A hortênsia, vocês lembram que ali abaixo, em frente à copa do setor de jardinagem, né, abaixo da janela, das janelas da sala de aula, nós temos ali um canteiro de hortênsias e é exatamente daquele canteiro que as novas mudas são formadas. Elas são produzidas por estaquia e sempre o setor de jardinagem, ele produz bastante mudas. Produz tanto por encomenda, como para venda direto ao público, ou para usar no campus, né? Então, são plantas que nós temos muita disponibilidade de mudas. São plantas que, principalmente para caminho, eu gosto bastante dela como cerca viva em caminhos e entradas, e ali nós vamos ter que pensar um pouco nisso também, ou mesmo em canteiros. Então, uma planta que ela é podada uma vez por ano, geralmente no mês de agosto, né? É a única prática cultural que ela deve ser feita. E nós trabalhamos com adubação padrão de acordo com a análise de solo, como nós vimos anteriormente. Outra dela é caliandra, chamado também como peninha, né? É uma planta, um arbusto ornamental também muito bonito. Nós temos dele tanto plantados no setor de jardinagem, como nós temos também mudas dessa planta, né? Então também eu acho que é um arbusto que ele isolado fica muito bonito. Talvez ele em cerca viva nem tanto, mas ele isolado é uma planta que é muito chamativa. Outra também é a Ixora, essa aqui é a Ixora coral, né? Também uma planta que desenvolve muito fácil, se adapta muito bem a pleno sol, né? Ela isolada, nós podemos trabalhá-la tranquilamente, fica uma planta, um arbusto muito bonito. Aqui nós temos a Justiça Vermelha. Aqui eu coloquei uma foto da Justiça Vermelha, mas no setor de jardinagem nós temos tanto mudas da Justiça Vermelha como da branca.
A branca, nós temos uma área grande ali, próximo à casinha que está sendo construída, né? Nós temos ali uma área bem grande, ela é uma planta muito bonita. Floresce o ano inteiro e na biblioteca nós temos a Justiça Vermelha. Tanto a branca quanto a vermelha são muito bonitas. Talvez ali no setor de jardinagem, como a gente quer implementar um local bonito, talvez a vermelha chame mais atenção. E uma outra planta, ela é utilizada para cerca viva, utilizada para próxima a muros, né? Que é a tumberge azul, né? Ela é chamada de tumberge azul porque a flor dela é um roxo bem escuro, mais voltado para o azul. Também uma planta que tem um desenvolvimento muito fácil, ela dá o contraste do roxo com verde, que hoje nos projetos de paisagismo está bem alta, né? Esse contraste do verde com o roxo. Então, são dois arbustos muito bonitos, porém com funções diferentes. Aqui a tumbergia mais para cerca viva ou próximo às cercas, né? E aqui a justiça, ela fica mais bonita quando ela está mais entolcerada, ou seja, quando se planta mais de uma espécie. As duas são propagadas por estaca e uma estaquia muito fácil de ser realizada. O gramado, gente, eu não vou dar muita opção para vocês, porque hoje nós só estamos trabalhando com a grama esmeralda. E na verdade, nós não temos entrega de gramas programadas para esse ano, né? Ainda mais com a pandemia, vários projetos em campo eles foram alterados. Eu estou sempre indo lá no setor, o setor está funcionando normalmente, né? Ele está aberto, está funcionando, porém, esse gramado aqui, provavelmente o professor Daniel com o professor Braulio, eles fizeram até a proposta da gente utilizar parte da grama que está do lado direito de quem entra no setor da olericultura. Nós vamos ali, inclusive, colocar alguns arbustos, que vai ser a escolha de vocês, para fazer o sombreamento daquele local. E a grama que está ali nós vamos retirar e colocar forração embaixo, como um clorofito, um lambari, né, uma trapoeraba roxa, uma forração, uma vez que vai ser um local bem sombreado. Ali nós projetamos bancos também para colocar ali, justamente para estar recepcionando alunos, para estar recepcionando público que vai visitar o setor de olericultura. Então, provavelmente, o gramado que nós vamos retirar dali dará para a gente implementar o gramado lá na pracinha, que vai ser a nossa pracinha da olericultura. Das palmeiras, gente, nós temos hoje inúmeras espécies de palmeiras. Na verdade, são 64 palmeiras hoje disponíveis no setor, prontas para plantio, né? Entre elas, nós temos a palmeira imperial. Ali, talvez ela tenha um porte um pouco alto. Talvez a gente poderia escolher palmeiras de porte um pouco mais baixo, né, para colocar ali, mas fica bonita. E nós vamos ter que utilizar algumas, tanto palmeira real quanto imperial, na entrada, né, lá do setor de jardinagem. A palmeira leque, temos disponível também. Ela é uma palmeira de porte mais alto, mas ela fica muito bonita. Não colocar um número muito grande, mas alguns exemplares, eles ficam muito bonitos. Palmeira triangular. Ali, eu não sei se vocês já repararam, mas nós temos a palmeira triangular quando nós separamos ali os dois viveiros, o inicial e o de crescimento. Nós temos várias palmeiras nesse formato aqui, ela é chamada triangular pelo formato dela, né? Um triângulo de ponta cabeça. Também é uma planta fácil de conduzir, tem porte alto, mas ali a gente poderia também trabalhar com alguns exemplares, não próximos à casa de vegetação, mas ao contrário. Areca bambu, aí a palmeira areca, gente, não é todo mundo que aprecia. Ela é bonita, porém ela demanda um pouco mais de mão de obra, que é justamente a poda das brotações que surgem aqui. Nós temos o caule em forma de estirpe, porém ela forma novas brotações, novas plantas. E assim, o ideal é que nós tente conduzir com o máximo 5 brotações. A mais que isso, ela entolcera muito. Porém, é uma planta de crescimento muito rápido e ela fica bonita principalmente ao meio gramado. Nós temos também a palmeira rabo de raposa, né? Ela tem uma folha bem repicada, né? Que nós chamamos de folha bipinada.
ela é uma palmeira, né? Todas as palmeiras no caule em forma de estirpe. E olha para vocês verem aqui como que ela fica bonita com uma forração embaixo, né? Talvez dê assim um diferencial para esse tipo de palmeira. Aqui é real, que junto com a imperial são as duas mais plantadas que nós temos. Inclusive, nós vamos precisar substituir algumas e fazer o plantio de algumas palmeiras real ali descendo no caminho, né, que chega até a nossa pracinha. Aqui nós temos a ráfia. A ráfia, tem muita gente que gosta dela só em vaso, mas a ráfia fica muito bonita também em gramado, né? Ela é uma palmeira que tem a folha em formato de leque. Ela não cresce muito, ela não tem um crescimento assim exagerado. Ela chega a mais ou menos 1,5 m, 2 metros de altura. E nós conseguimos, inclusive, colocar próximos a construções. Uma palmeira bem bonita. Nós temos plantas disponíveis também. Aqui, a palmeira Washingtonia, né? Ela também é chamada até de palmeira leque por alguns, porque o formato da folha também é em leque. É uma palmeira bem bonita, é a palmeira que desce ali o Campos Muzambinho. Então, uma palmeira aí bem bonita mesmo, porém o porte é alto, né? Então, nós não podemos pensar nelas próximos à casa de vegetação ali. Mas, ao contrário, nós podemos trabalhar, colocar uma planta dessa isolada, fica muito bonita no gramado, como ela está aqui. Aqui vocês podem ver, ó, tem grama esmeralda, nesse canteiro aqui, ó, uma Washingtonia e 2 buchinhos, né? Bem novinhos aqui, né? E nós podemos, inclusive, trabalhar com forração aqui embaixo dela, fica muito bonito. Das herbáceas, gente, algumas plantas são bem utilizadas também. Uma delas é o lírio hemerocalis. Assim, eu gosto demais desse lírio, eu acho ele muito bonito, muito alegre. Ele floresce praticamente o ano todo. É uma planta que nós podemos usar ele a pleno sol, muito bonito mesmo. Eu acho que é um lírio fácil de conduzir. Os lírios são fáceis de conduzir. Eles entorcem a cada 4, 5 anos que nós vamos precisar mexer numa mesma área. E a flor dele tem um amarelo muito intenso e o que deixa essa planta aqui muito bonita no projeto de paisagismo. Nós podemos plantá-la tanto em caminhos, né, fazendo as cercas vivas, ou em canteiros. Aqui o lírio roxo, nós temos bastante dele no Campos Muzambinho. Ele pode ser inclusive uma forração de porte maior. Floresce também quase que o ano todo, muito fácil de ser conduzido e são plantas que nós temos disponibilidade de muda. Aqui, entre as herbáceas, nós vamos ter estrelícia, também chamada de ave do paraíso, devido ao formato de suas flores, né? É uma planta que fica muito bonita em gramado. Uma planta fina, uma planta que geralmente o paisagista gosta demais de trabalhar com essa espécie aqui. É uma planta de crescimento muito fácil, ela entolcera, mas demora muito tempo para que a gente possa começar a replantar, a dividir a touceira dela. Uma planta muito bonita e são plantas todas elas que nós temos a disponibilidade de mudas. Uma vez que eu já havia falado com vocês que nós não vamos ter a opção de trabalhar com mudas compradas. Aqui das forrações, nós temos a opção da azulzinha, muito bonita como forração. A era, ali eu acho, eu não sei, a era eu acho que ela vai ficar um pouco apagada ali, uma vez que a gente vai ter muita grama verde, mas talvez a gente possa fazer um contorno com era. Aqui nós temos 11 horas. 11 horas nós temos uma variação de cores muito bonita. Então, 11 horas, porque a abertura dela ocorre geralmente por volta do meio-dia, né? É uma planta de muito fácil propagação e fica muito bonita como forração. O clorofito, extremamente usado como forração. Trapoeraba roxa, também, né? E o lambari, também. São plantas que nós temos disponibilidade e ficam muito bonitas como forração. Aqui, a pata de elefante. A pata de elefante, então, é uma liliácea, ela não é uma palmeira. Também bastante usada em projetos de paisagismo. Nós temos disponibilidade de mudas e olha como que ela fica bem bonita no gramado. E aqui a Sica, né? A Sica ela é uma das queridinhas aí de projetos de paisagismo. Nós temos bastante mudas de Sica, aí mais ou menos nesse porte aqui, um pouquinho menor. E elas desenvolvem muito rápido. A Sica, gente, ela não é uma palmeira também, ela é uma gimnosperma, né? Extremamente bonita e extremamente aceita em projetos de paisagismo. Bom, gente, então as opções
do trabalho seriam essas. É claro que vocês têm outras opções para montarem também. Então, boa aula para vocês e até mais.